Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo então aqui do nosso canal, o Invest Financeiro. E no vídeo de hoje eu separei 9 empresas para eu falar com vocês, conversar com vocês um pouquinho de como eu analiso e quais são os parâmetros que eu uso para investir em cada uma dessas empresas. 9 empresas vai ficar um pouco longo o vídeo, então eu resolvi dividir em 2 vídeos. Nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre 5 empresas, e no próximo vídeo a gente termina falando sobre as outras 4. Então, desde já, se você não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha, deixa algum comentário se você investe em alguma dessas empresas que eu vou falar aqui. E vamos parar de enrolação, vamos pro vídeo. Galera, então a primeira empresa que eu selecionei aqui foi o Banco Itaú, né? Itaú 4. Vou sair um pouquinho ali de Itaúsa para a gente analisar um pouco o banco em si, o Itaú, tá bom? Então aqui eu gosto muito de usar o site Fundamentos, vocês sabem que eu sempre uso esse site para ver ali os indicadores. Nós vamos dar uma passada aqui para ver o Banco Itaú. Então aqui, pessoal, os indicadores que eu gosto de ver, o PL, o preço sobre valor patrimonial, a gente tem um PL de 14, o PVP de 2,31. A gente está com um dividend yield bem baixo aí, de 2%, é fato que é pela crise, a gente sabe que os bancos fizeram aquele provisionamento de devedores duvidosos, então foi uma ordem aí do Banco Central para que os bancos segurassem os dividendos, então a gente sabe que os bancos estão pagando poucos dividendos. Mas olha só, o ROI, que é o retorno, 16%, então um retorno muito bom aí do banco. Então os indicadores do banco tá bom. Eu julgo que é uma boa empresa para você investir. A gente vem aqui agora para o balanço, ó, o ativo subindo e o patrimônio líquido subindo. A gente sabe que banco não tem dívida porque o banco trabalha com dívidas, né? Ele faz empréstimos, ele toma empréstimos. Então, o banco ele não tem dívida. Então, olha só, o patrimônio líquido de Itaú subindo, os marcadores ali, o único que ficou um pouquinho para baixo foi o dividend yield, mas o retorno tá bom. Então, por essa fotografia aqui, o Banco Itaú é um ótimo negócio para se investir na bolsa. Vamos ver agora, então, o relatório do Itaú, o último relatório, dia 31 de março de 2021. Galera, aqui de cara ele já fala para nós, ó, a carteira de crédito de pessoas físicas do Brasil cresce 2,2 no trimestre. Então, de cara ele já fala que cresceu, né? Mais pessoas tomaram crédito. Então, com certeza, o lucro do banco vai vir maior. Aqui ele fala, ó, 10,7 bi crédito concedido no trimestre. Aqui a gente teve um aumento, se comparado ao setor imobiliário, saldo de crédito imobiliário, olha lá. A gente foi de 47,2 março de 2020 para 62,4. É uma variação a mais de 32% aí. Então, olha só, destaques e ações de imobiliário. Então, aí o setor imobiliário gerando renda aí para o banco. Financiamento de veículos também, ó, 4,2 bilhões, originação de crédito de veículos. Aumentou aqui, ó, aumentou em 27% no total. Então, também teve mais financiamento de veículos. Os produtores rurais, olha lá, aumentou também, ó, primeiro trimestre de 2020, 41,8. E agora, primeiro trimestre de 2021, 46,7. Então, pessoal, o banco aí conseguindo aumentar sua carteira de crédito em todos os setores, todas as vias que o banco trabalha. Entenda, não tem por que você se preocupar se a ação às vezes não sobe, fica um tempo de lado, se o banco não paga dividendo. O banco está com retorno bom e o banco está aumentando a carteira de crédito. Ao meu ver, é isso que importa. Então, o Banco Itaú, um ótimo banco, uma ótima empresa para se investir na Bolsa de Valores. Próxima empresa que eu selecionei aqui, pessoal, Fleury. Sim, os laboratórios, né, de análise. Fleury, de análise e diagnósticos. Vamos ver aqui os indicadores da Fleury. 27 é o PL, preço sobre valor patrimonial 5,1. Uma empresa cara, né? Você está pagando 5 vezes o valor que ela vale. O PL aí de 27, um PL esticado. A gente sabe que Fleury é uma empresa que a gente considera AAA, né? É igual uma VEG da vida. Então, a gente sabe que provavelmente poucas as oportunidades que você vai ter para pagar barato uma Fleury. Então, olha lá, um ROI de 18%, um ROI muito bom, dividend yield 2,7%, a gente vê que paga até mais dividendo do que o próprio Itaú, né? A Fleury, você comprando essa cotação de 27,3%, você está recebendo dividend yield de 2,7%. Então, a empresa dando retorno, uma empresa cara, mas uma empresa que dá retorno, paga dividendos. Balanço patrimonial aqui, então, pessoal, ó, o ativo subindo, a dívida líquida ela deu uma subidinha aqui agora também, e o patrimônio líquido ali se mantendo estável. Tá? A gente percebe que
A gente tem um ativo subindo, o patrimônio líquido não está diminuindo, está estável e a dívida subiu um pouco. Eu não me preocupo em investir em Fleury, tá? Uma ótima empresa, um ótimo laboratório. Ela teve mais aquisições recentemente. Nós vamos ver agora no relatório dela. Aqui, pessoal, o resultado do primeiro trimestre de 2021 de Fleury. Olha só o que ele fala para nós aqui. Receita bruta atingiu o segundo maior nível histórico do trimestre, totalizando 964 milhões, crescimento de 25,1% no primeiro trimestre de 2021. Então, a receita bruta, aquilo que ela gera de receita no total, aumentou em 25% só em um trimestre. O atendimento móvel apresentou um crescimento relevante pelo quarto trimestre consecutivo, 7,7% da receita bruta e ganho de 86% no trimestre. Ele fala aqui que desde o início da pandemia foram realizados aproximadamente 2,7 milhões de exames, sendo 1,4 milhão o RT-PCR, né, que é lá do Covid, e no trimestre foram realizados 597 mil exames. Olha lá o EBITDA, né, que é o lucro antes dos impostos e amortização, subiu 45,7% com uma margem de 31,9% no primeiro trimestre de 2021. Então, ótimo resultado de Fleury. E abaixo ele já diz aqui, ó, lucro líquido de 118 milhões, com margem líquida de 13% no primeiro trimestre de 2021. Então, olha só, lucro líquido de Fleury com mais de 100% de lucro. Galera, essa empresa é muito boa, empresa AAA, como eu falei no início, então não tem o que se preocupar em investir em Fleury. Eu nem precisaria continuar aqui lendo o relatório, a empresa já me passou dados extremamente relevantes, e é isso que eu preciso saber. A empresa traz retorno, a empresa aumentou a margem, a empresa aumentou o lucro, então eu continuo sendo investidor de Fleury. Ótima empresa para você se tornar investidor na Bolsa de Valores. Próxima empresa, então, pessoal, é a Sanepar. Eu vou analisar a SAPRE 4, né, as ações preferenciais de Sanepar. E só lembrando, pessoal, nenhuma dessas ações aqui que eu estou falando é recomendação de investimento. Eu estou apenas mostrando um estudo de como eu faço, um pouco do que eu faço. Na hora que eu vou tentar selecionar, na hora que eu vou ver algum relatório, se eu invisto ou não, se eu continuo investindo ou não na empresa. Tá bom? Então vamos lá, Sanepar, SAPRE 4. A gente sabe que é de saneamento, lá do Paraná. Vamos ver aqui os indicadores. PL de 6,34, PVP de 0,87. Olha só, pessoal, a gente já começa aqui vendo que a Sanepar tá barata. Eu já falei algumas vezes para algumas pessoas que me pedem aí conselho, ajuda. Ah, Bruno, tem alguma ação barata no mercado? Tem alguma ação que ainda dá para comprar? Porque a gente está vendo o Ibovespa agora batendo topo recorde, né? 130 mil pontos. E olha só, tá aqui na nossa cara, PL de 6,34 e um preço-valor patrimonial de 0,87. Se você comprar a Sanepar agora, a 4,14, você está pagando apenas 87% do que ela vale. Você está comprando mais barato do que ela vale. Então, pessoal, uma ótima empresa. A gente sabe que tem a tal da crise hídrica. A gente sabe que teve aí, né, o congelamento das tarifas. Mas se em 4, 5 anos que eu estou na bolsa, eu percebi que quais são os melhores momentos para você aportar numa empresa é justamente agora, onde a empresa ela passa por alguns percalços, passa por algum problema ou alguma crise generalizada. É nesse momento que você vai conseguir pegar essas ações o mais barato possível. Então olha lá, 0,87 de valor patrimonial. Nós temos também o dividend yield de quase 5%, ou seja, quase 2 vezes a Selic, pegando uma empresa extremamente barata. Imagine quando essa empresa se valorizar e as tarifas se reajustarem e voltar a pagar um dividendo maior. É só ficar atento nisso daí. O ROI de 13,7, um ótimo ROI. Então a empresa traz retorno, paga dividendo e está barato. Você quer o que mais para colocar essa empresa na sua carteira? Vamos então para o balanço patrimonial. Olha lá o ativo crescendo. A dívida ela começou, a dívida líquida, ela começou a dar uma estagnada aqui, ela parou de aumentar, começou a dar uma estagnada. Isso é um bom indicador também. E o patrimônio líquido subindo. Então, dívida líquida estabilizada, patrimônio subindo, ativo subindo, empresa barata, paga dividendo. Bom, eu não preciso nem mais falar sobre Sanepar, mas vamos ver aqui um pouquinho do relatório dela. Então aqui o relatório de Sanepar, release de primeiro trimestre de 2021. Então tá aqui, ó. É aquilo que eu falei, pessoal. Dá uma olhada. Receita líquida do primeiro trimestre de 2021 reduziu 1,6%. Galera, reduziu 1,6%. Para mim, isso aqui ela se manteve estável. Para mim, isso não quer dizer nada, porque ela continuou dando lucro, mas deu um pouquinho menos de lucro. Aqui embaixo ela fala, ó, primeiro trimestre de 2020 foi 256 milhões.
E o primeiro trimestre de 2021 foi 246 milhões. Ótimo lucro, manteve ali a quantidade de lucro, mesmo passando por uma crise, mesmo tendo vários contratempos. Então, é nisso que você tem que observar quando uma empresa é boa ou quando uma empresa é ruim. Aqui a receita líquida, né? O que ela arrecadou, olha lá. Em 2020, primeiro trimestre, 1.246 contra 2021, 1.226. Praticamente a mesma coisa, praticamente não teve variação. O EBITDA também se manteve estável, 520 milhões para 522. E a margem líquida, ó, exatamente mantendo os 20%. Então, eu não tenho que me preocupar com essa empresa. O que eu faço? Eu percebi que já tem meses que as ações dela estão ali perto dos R$ 4 e é uma ótima empresa para você continuar acumulando ações. Porque quando essa empresa ela disparar e voltar a dar resultado, se você não tiver posicionado, você vai perder a onda. Então, vimos que a empresa está barata, continuou dando lucro, não aumentou o lucro, mas continuou dando lucro e paga dividendo. Então, sim, eu considero uma boa empresa para você investir na bolsa. Quarta e penúltima empresa que a gente vai dar uma analisada aqui agora, galera, Camil. Sim, a Camil, essa dos alimentos mesmo, do arroz, Camil, do feijão. Então, olha lá, vamos ver aqui os indicadores da Camil. PL de 8,7, 8,07, PVP 1,38, Dividend Yield, olha lá, 6,5, galera. Ótimo Dividend Yield da Camil aí. Se você comprar ela agora, 10,09. Temos então um ROI de 17, um ótimo ROI, retorno bom, Dividend Yield bom, preço bom também, porque, veja, está pagando só 1,38 de PVP, então ela não está ainda tão esticada. PL abaixo de 10, um PL bom. Então eu considero o Camil ali um preço bom para se comprar, nesse preço de 10,09. Vamos ver o balanço patrimonial, que agora com o balanço, ó, ativo subindo, a dívida equilibrada, dívida líquida equilibrada e o patrimônio líquido subindo. Então, pessoal, não tem muito o que falar sobre Camil também. Vamos ver o release, o que a empresa fala para nós nos resultados. Aqui com as demonstrações financeiras de Camil, fala um pouquinho dos negócios, onde eles atuam, né? Ó, para você que não sabe, ó, Camil Namorado, Açúcar União, tudo isso daqui é o que? Coqueiro, tudo isso daqui são deles. Aqui, ó, ele fala um pouquinho do desempenho operacional, quanto de volume eles venderam, cada produto, ó. O arroz, volume de 162 mil toneladas, feijão, volume de 22 mil, açúcar. Se quiser mais detalhes, ó, onde eles atuaram, o volume no Uruguai, no Chile, no Peru. Então é bem completo o relatório da Camil. Mas é isso aqui que interessa para nós, pessoal. Olha lá. A receita bruta de 2,1 bilhão no trimestre. Ou seja, aumentou 21% no trimestre. E 8,5 bilhões no ano. Funcionado pelo efeito conjunto do aumento do volume, preço e câmbio no período. Conforme demonstrado nos gráficos acima. A receita líquida de 1,8 bilhão no trimestre. Então, galera, aí ó, não tem nem o que falar, né? Mais embaixo ela diz aqui, ó, o lucro bruto atingiu 343 milhões, com uma margem de 18%. Então, uma ótima margem do lucro da Camil, né? Quase 20%, 18,8% de margem do lucro. E aqui o lucro líquido atingiu 85 milhões, com a margem de 4,6% no período. Então, pessoal, tem muito o que falar. Empresa dando lucro, empresa atuando em vários setores dentro do setor alimentício, a Camil, preço bom, paga dividendo, ótima empresa para você investir na Bolsa de Valores. Então aqui, pessoal, quinta e última empresa que nós vamos analisar, a Odontoprev. Odontoprev que vende seguros odontológicos aí, atua na área de saúde. Vamos ver aqui os indicadores de Odontoprev. PL de 17,3 e PVP de 5,27. Então a gente já nota que é uma empresa um pouco mais cara, PL esticada ali 17, quase 20, e o preço, o valor patrimonial ali de mais de 5, né? Então isso indica que você estaria pagando mais de 5 vezes o valor patrimonial da empresa. Mas olha lá, ela paga dividendos e bons dividendos, quase 6%, e um ROI ali de 30%. Então, um retorno muito bom, ou seja, a empresa dá muito lucro, né? Por isso que é uma empresa mais cara. Vamos ver aqui então o balanço patrimonial. Olha só isso aqui, que maravilha, pessoal. Odontoprev, o ativo subindo no longo prazo há muito tempo. E olha essa dívida líquida aqui, muito boa, né? Caindo sempre. E o patrimônio líquido subindo. Tudo que a gente quer ver, dívida caindo e patrimônio subindo. Então, empresa um pouquinho cara, mas a gente sabe que é uma empresa boa. Vamos ver o release
da Odontoprev. Então aqui no relatório do primeiro trimestre de 2021, a Odontoprev começa dizendo: a adição de 33 mil vidas com destaque de canais bancários. Receita cresce 1% e sobe 5% desde o terceiro trimestre de 2020. Olha lá, o lucro líquido acelera 45%, com 100% de payout via JCP e dividendos. Então, galera, ele já está dizendo aqui para nós que o lucro líquido acelerou 45% e de que eles vão distribuir 100% do lucro em forma de JCP e dividendos. Que maravilha isso, né? Acionista, isso é muito bom, saber que a empresa aumentou bastante o lucro e vai distribuir o lucro aos acionistas em forma de dividendos. Aqui ele tem um gráfico, olha lá, receita líquida aumentando, EBITDA ajustado aumentando e o lucro líquido aumentando. Pessoal, não tem nem mais o que analisar aqui, tá? Você vê que foram 5 empresas aí, eu não demorei, sei lá, 20 minutos para analisar, para ver. E a gente sabe que as empresas são boas. Só de você olhar alguns dados, você sabe que a empresa é boa. E aqui ele tem uma tabela resumo do demonstrativo. Olha lá, receita operacional líquida. O primeiro trimestre de 2020 foi 455 e desse ano 451. Então, se manteve estável. O número de beneficiários aumentou, foi de 7,4 para 7,5. Índice de sinistralidade. Isso aqui é interessante, pessoal. O que é isso daqui? Veja que diminuiu. De 45 para 37. É o sinistro, é quando as pessoas acionam o sinistro, é quando a pessoa ela precisa do seguro para fazer alguma coisa. Então concorda comigo que se menos pessoas acionarem o seguro, maior vai ser o lucro da seguradora. Então, o índice de sinistralidade caiu de 45% para 37%. Muito bom isso para o resultado da empresa. A margem EBITDA ajustada aumentou, ótimo. O lucro líquido foi de 75 milhões para 108 milhões. E a margem líquida, olha lá, de 16 para 24. Então, pessoal, a empresa melhorou praticamente todos os números, com mais margem, mais lucro, menos sinistralidade. Então, a Odontoprev aí, uma ótima empresa, paga dividendos. Vimos que está um pouquinho cara com relação ao preço-valor patrimonial, porém, uma ótima empresa para você investir no longo prazo e se tornar sócio na Bolsa de Valores. Galera, vocês viram, eu analisei 5 empresas aqui, vendo os indicadores fundamentalistas no site Fundamentos e pegando o relatório, dando uma lida por cima, vendo ali um pouco do balanço, um pouco dos lucros, um pouco da margem, um pouco ali de como essa receita, de como esse lucro aumentou, ou se não aumentou, o que aconteceu. Mas vocês viram que uma empresa ou outra ali manteve o lucro, aumentaram as margens. Vocês viram agora que a última que a gente analisou, a Odontoprev, especificou que vai distribuir 100% do lucro em forma de dividendos. Então, é nesses detalhezinhos que você tem que atentar e falar, poxa, a Odontoprev vai distribuir mais dividendos, vai distribuir 100%, então eu vou começar a investir nessa empresa para receber dividendos. Então, você aos poucos, você vai formando ali a sua carteira, pegando as empresas, investindo, se tornando sócio e cada vez mais aumentando a sua renda e o seu patrimônio para você chegar na sua liberdade financeira. Eu quero te agradecer por você ter ficado até agora aqui comigo nesse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve, compartilha, comenta aqui embaixo se você investe em alguma dessas empresas ou se você investe em outra empresa. Esse é o primeiro vídeo de uma série de 2 que eu vou fazer. Próximo vídeo nós vamos analisar mais 4 empresas. E muito obrigado. Eu quero te desejar um ótimo dia, um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.